Bem, boa noite a você que nos assiste. Nós estamos dando início a mais uma aula do estudo das profecias, do Gênesis ao Apocalipse. Temos hoje a presença aí do professor Sérgio e nosso teologano Felipe. E nesse momento o Felipe vai fazer uma oração para nós começarmos. Felipe, com você. Obrigado, boa noite a todos que nos assistem, que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar nesse momento, até porque se a gente não pedir o Espírito Santo para entender a Bíblia, de fato a gente não conseguiria entendê-la, porque somente Ele pode nos dar a compreensão correta. Vamos orar então, feche seus olhos onde você está, vamos pedir a Deus a bênção. Querido e bondoso Deus e amado Pai, nós iremos abrir a Tua palavra agora e que ela possa impactar a nossa vida. Envie Teu Santo e Bom Espírito para nos ensinar, nos educar e nos mostrar o caminho que o Senhor quer para cada um de nós. Está em Tuas mãos o estudo de hoje. Abençoe a todos que estão assistindo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sérgio. Boa noite, meus queridos. É um prazer revê-los, né, nessa terceira sessão de estudos aqui. Antes da gente dar prosseguimento, né, eu queria comentar que o objetivo do nosso projeto é estabelecer o plano da salvação em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pegando aquelas partes onde nós concentramos informação referentes à maneira como Deus vai salvar cada um de nós. Tá? Então, hoje eu queria fazer um pequeno resumo, né, de tudo que foi falado antes da gente dar prosseguimento. Né? Quando a gente fala em plano da salvação, a gente começa mencionando o fato de que houve um problema, uma controvérsia no céu. Né? Em algum momento, Satanás rejeitou a Deus, Lúcifer rejeitou a Deus, e por conta disso, vários problemas se desencadearam após essa decisão. Né? E após a decisão de Lúcifer de se afastar de Deus, de ter planos de ser superior a Deus, né? Isso já foi bem discutido no nosso primeiro vídeo, né? Deus ele permitiu que Satanás expusesse a sua opinião. Em nenhum momento Deus se colocou como um ditador, né? Oprimindo ou suprimindo a voz de Lúcifer. Não. Deus permitiu que ele falasse por conta da liberdade de escolha, que é um fator muito importante, né? Sem liberdade, Deus ele se posicionaria ou como ditador ou como manipulador, né? Se é liberdade de escolha, você simplesmente não tem realidade. Nós seríamos fantoches na mão de Deus. Deus tem poder para fazer isso? Tem. Ele quer fazer isso? Não. Né? Através da sua onisciência, sua onipresença, né? O fato dele saber o passado, o presente e o futuro, ele viu que a liberdade de escolha era essencial, né? E muitos ateus argumentam nesse sentido, né? No sentido de que ao Deus permitir que o mal ele sobrevenha sobre o mundo, ele se posiciona de uma maneira que não é o amor, como ele coloca, né? Como Deus se apresenta. Eu sou amor, né? Ele diz. Quando ele permite que o mal venha, muitos questionam se Deus realmente é de fato amor. Só que a gente não reflete nas consequências que essa decisão gerou para o próprio Deus. A partir do momento que Deus respeita a liberdade de escolha e as pessoas escolhem errado, Lúcifer, Adão e Eva, Caim e Abel e muitos outros, Deus ele vai colhendo as consequências dessa decisão, junto com os que caem. Nós não somos os únicos atingidos pelo mal. Deus ele é mais atingido que a gente. Quando você observa o santuário ele é uma representação do trono de Deus, né? É um símbolo do local onde Deus se manifesta para todo o universo, de onde ele governa todo o universo. Conversamos sobre isso também nos vídeos anteriores. Então, quando o rito do santuário, né, o cordeirinho ele é imolado no altar de sacrifício e o sangue dele é levado até o santo e jogado no terceiro véu, aquilo ali é Deus assumindo o pecado do ser humano para ele, para o trono dele, né? E o local é fechado, não tem janela. O sangue apodrecia lá dentro. O local fedia, né? Tanto que você tinha um altar de incenso para tentar disfarçar o cheiro horrível que ficava. O que Deus está ensinando para a gente com isso? Que ao aceitar o pecado do ser humano, Deus se coloca numa situação muito ruim. Não é agradável para Deus aceitar o pecado. É um sacrifício muito grande. A gente tem que entender que
Eu tenho a minha dor, Marcos tem a dele, Felipe tem a dele, mas Deus carrega todas as dores. Deus conhece tudo o que está acontecendo. Então, quando a gente fala que Deus não é amor porque permitiu a liberdade de escolha, permitiu que o mal tivesse voz, a gente não para pensar da perspectiva divina, de que é Ele que está sofrendo a maior consequência. É Ele que está pagando o maior preço. O preço de ter que aceitar o nosso pecado e assumir o nosso pecado. Isso para Deus é algo terrível. Mas por amor, Deus faz. Tanto que existe um segundo móvel no santo do santuário, na parte chamada santo, que é a mesa dos pães da propiciação, onde você tem o maná, potes, né, com maná. Aquela mesa representa a providência divina. Em meio a esse caos e essa situação terrível, Deus ele garante que não nos faltará nada, que Ele vai continuar nos protegendo e cuidando de nós, para que nós possamos fazer o que representa o candelabro. Nós sermos a luz do mundo, que o povo de Deus possa ser a luz do mundo e Deus possa ser a luz do seu povo, né? Os móveis ali no santo representam a dificuldade que é o plano da salvação. Não tem nada de simples em Deus permitir. Isso é muito difícil, mas é no amor que Ele faz todas essas coisas. É no amor que Ele insiste, é no amor que Ele permite que todos tenham voz, mesmo aqueles que estão errados, né? Deus ele poderia não ter criado Lúcifer, ele poderia ter feito muita coisa, mas já no momento que Ele dá liberdade de escolha, eu tenho a garantia de que eu sou real, de que eu existo, de que Deus garante a minha existência, de que eu posso decidir entre me salvar, me perder, entre o que eu faço da minha vida. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Poder de decisão. Então, isso é algo fundamental, né? E Deus ele garante isso através do seu próprio sangue, né? Através de grande sacrifício. O sacrifício de Deus ele não termina na cruz. Ele é contínuo. Deus continua sofrendo enquanto essa situação não tivesse sido resolvida. Como nós vimos semana passada também, essa situação ela não é eterna. Ela não vai permanecer eternamente. Deus vai estabelecer um juízo para finalmente provar que ele é inocente. E a responsabilidade finalmente ser colocada nas costas de quem realmente tem culpa. Se apresentou uma controvérsia, uma polêmica diante dele. Essa polêmica se tomou proporção, né? Assumindo o controle do planeta Terra, inclusive. Deus não se escondeu. Ele permitiu que a coisa acontecesse. No momento apropriado, houve um debate no céu, onde as questões foram acertadas no céu. Aqui na Terra, Deus ele estabelece um plano para resolver isso, né? E esse plano, nós sabemos, inclui 2 momentos importantes. A morte na cruz, que garante tudo. Deus só consegue assumir a culpa do nosso pecado porque ele morreu no nosso lugar, né? E o estabelecimento do juízo, que está representado na cerimônia do Yom Kippur, do dia da expiação. Conversamos também sobre isso semana passada, né? O Yom Kippur é muito importante porque a cerimônia ela tem como função principal limpar o santuário. O juízo não tem como função principal salvar o homem. Nós fomos salvos na cruz, julgamento, para que ele mostre que ele é inocente. E no final desse julgamento, ele possa estabelecer os culpados por toda essa situação. Então, na cerimônia do Yom Kippur, só revisando aqui de forma rápida, o que acontecia? 2 bodes eram levados ao sacerdote, um bode representando Cristo, outro representando Lúcifer, Satanás. O bode representando Cristo era o bode para o Senhor, o bode representando Satanás era o bode para Azazel, uma entidade antiga da época. O bode representando Cristo era sacrificado, mostrando que tudo aquilo está acontecendo pela morte do cordeiro, pela morte do bode, né? Pelo símbolo que é Jesus. A partir daí, né, o sacerdote ele estendia sua mão sobre o bode Azazel e os pecados do santuário eram transferidos para esse bode. O que isso significa? Que após Deus estabelecer o julgamento, Deus ele vai transferir a culpa para quem foi o culpado de verdade. No momento, Deus está assumindo a culpa no nosso lugar.
Mas aqueles que aceitaram a Cristo terão sua culpa colocada sobre o originador do mal. Não é difícil de entender isso. É uma lógica até bem simples, né? Deus ele aceitou a culpa por um momento e agora ele vai responsabilizar quem de fato teve culpa. Então, o sumo sacerdote entrava no santuário, né? A Bíblia conta que era um momento muito solene, né? E quando a cerimônia era realizada, a presença de Deus era revelada. Aquela fumaça, ela de fato, o sangue era destruído ali, ele não ficava no véu, né? O santuário era limpo, né? E a ideia é de que Deus está limpando o trono dele de todas as acusações que foram feitas, né? Deus foi acusado de ser um ditador, de ser injusto, né? Suas leis de serem impraticáveis, né? Foram várias as controvérsias que Lúcifer jogou no céu. Então ele está limpando o nome dele de todas as acusações e está falando, olha, infelizmente não era o que eu queria, mas já que aconteceu tudo isso, a responsabilidade é de Lúcifer, ele tem que responder pelo que ele fez. O bode, né, que representava Lúcifer, ele é mandado ao deserto, onde ele morria, né? Isso já deixa uma outra informação para a gente. Lúcifer não é eterno. Ele vai ter um fim em algum momento. O mal não é eterno, vai acabar também, né? A partir daí, tem uma terceira informação que eu fechei a última aula com ela, mas eu não desenvolvi bem, né? Deus ele apresenta o plano da salvação nessas duas bases, morte do cordeiro e juízo final, mas ele dá alguns esclarecimentos sobre como o juízo final acontece, né? Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós percebemos uma coisa. Do mesmo jeito que a ovelha ela apontava para Cristo, né? Que a ovelha representava Jesus, os juízos que aconteceram no Antigo Testamento, os momentos em que Deus julgou a humanidade no Antigo Testamento, eles também apontam para o nosso juízo final. O Cordeiro ele está em paralelo com Cristo do mesmo jeito que os juízos antigos estão em paralelo com o nosso juízo de agora. Essa informação é importante entender porque a gente consegue observar que momento do juízo nós estamos vivendo, né? Inclusive, é um grande alerta em relação ao tempo, à volta de Cristo. A gente vai ver isso mais à frente. Quando nós observamos os juízos antigos, dilúvio, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, Nínive, em muitos desses juízos existia uma sequência de eventos, alguns passos, alguns elementos que se repetem nesses juízos, tá? Salvo algumas exceções, né? Eu vou descrever os elementos e depois eu mostro as exceções para vocês entenderem o porquê que certas coisas não acontecem. Vamos analisar o dilúvio, por exemplo. Quando o relato do dilúvio começa, né, Deus ele vira para Noé e fala: o homem ele está num caminho excessivamente mau, né? Ele busca o mal continuamente, ele não quer voltar para a minha direção, né? É mais ou menos o que é colocado. Então, eu vou estabelecer um juízo, um dilúvio, né? Para esse homem que não volta, né? Não tem retorno. O coração dele é propenso ao mal, né? Então, Deus estabeleceu um juízo. Primeira coisa que acontece, nós chamamos de abominação. Um desacordo entre a vontade de Deus e a vontade do homem. É quando o homem resolve abandonar a Deus de alguma maneira. Isso aconteceu no dilúvio, em Sodoma e Gomorra. No Egito, o Egito escravizando o povo de Deus também não era a vontade de Deus. Essa primeira abominação, Deus estabeleceu um juízo. Então, quando ele estabelece um juízo, para levar a mensagem de arrependimento e perdão para essas pessoas que abandonaram a Deus. No dilúvio, o mensageiro foi Noé. Né? No Egito, o mensageiro foi Moisés. Sodoma e Gomorra, haviam 2 anjos que foram enviados à cidade. Os mensageiros foram eles. Então, sempre tem alguém levando uma mensagem. Né? E uma outra percepção sobre isso é que essa mensagem, normalmente, ela tem uma tripla informação. Né? Normalmente, a mensagem tem 3 informações incutidas dentro dela. Uma
informação de juízo, uma informação de conforto e uma informação de uma ação, algo que precisa ser feito. Quando Deus vira para Moisés, estabelecerei um juízo e um dilúvio sobre ele. Primeira mensagem, juízo. Depois ele vira, porém com sua casa eu farei, né? Deus promete que eles não vão ser destruídos. E aí Deus vira para Noé e fala, vai e constrói uma arca. Terceira mensagem, uma ação. Se você for analisar isso no juízo final, em Apocalipse, a gente vai ver isso posteriormente com calma, você vai ver que existem 3 mensagens para hoje também. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Caiu a grande Babilônia, conforto, né? Porque saber que esse poder que domina o mundo e faz mal e afasta os homens de Deus caiu, finalmente vai cair, é muito bom. E terceira mensagem, não receba a arca na mão direita nem na testa, sai dela, povo meu. É uma ação. Então isso vai se repetindo na Bíblia, né? Depois que Deus manda o mensageiro, ele começa um terceiro passo. Deus começa a investigar o que está acontecendo. E aí muitos podem perguntar, poxa, mas Deus ele não é onisciente? Não sabe de tudo? Para que investigar? Não faz sentido. E realmente não faz. Só que você vai perceber no texto bíblico que sempre há um deslocamento de Deus. Sendo que Deus é onipresente e está em todo lugar. Um deslocamento também não faria sentido. Mas você vai ver textos na Bíblia da seguinte maneira. E o Senhor desceu para olhar o que os homens faziam. E o Senhor desceu e viu que não era bom. Né? Você vê isso em relatos como no dilúvio, na Torre de Babel. E isso fica mais escancarado no livro de Ezequiel. No capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão de Deus vindo de Babilônia e trazendo o juízo a Jerusalém. Ezequiel ele vê basicamente uma carruagem com 4 rodas, 4 seres viventes ao redor da carruagem e Deus sentado no trono, trazendo o julgamento para Jerusalém. Né? Aí, 14 meses depois, Ezequiel vai ter outra visão, onde Deus se deslocou. Né? No capítulo 1, essa carruagem vem em alta velocidade. A roda sai do chão de tanta velocidade. Né? E é bem claro, o movimento delas é uma direção, depois não muda. Quando ela pega uma direção, ela vai embora. Deixando bem claro que existe um deslocamento. Né? Quando o profeta ele vê Deus novamente, Deus está no santuário investigando tudo que aconteceu. E logo em seguida Deus começa a revelar a Ezequiel tudo que ele sabe. Né? Então, assim, essa investigação não tem sentido em Deus saber o que está acontecendo. Ele já sabe. Mas ele realiza esse processo para deixar bem claro para a gente que todas as coisas serão esclarecidas. Que Deus está preparando livros para mostrar para mim, para você, para os mundos não caídos. Deus está preparando o momento em que ele finalmente vai dar satisfação a todos de tudo. Aquele momento em que as coisas escuras virão à tona, ficarão claras. Né? Quer falar, Marcos? Sérgio, eu queria fazer uma pergunta agora para o Felipe. Queria que ele desse um pouquinho da sua inteligência para a gente aí. Felipe, em cima de tudo que o Sérgio está falando, né, a respeito das profecias que nós estamos vendo, a respeito das pessoas hoje em dia, nós tivemos uma conversa há pouco tempo, não sei se você lembra, sobre a chuva serôdia, né? Como que as pessoas vão ter um despertamento para esses eventos que estão acontecendo? Como você pode ver isso acontecer? Como as pessoas vão entender esse despertamento todo que vem acontecendo das profecias? Pois bem, Marcão, eu estava aqui me deliciando aqui com o que o Juninho estava falando, aí eu estava aqui saboreando. É muito bom você pegar aqui uma construção desde o Éden e chegar até os nossos momentos. Isso é incrível, entendeu? E como o Sérgio falou aí, Deus ele deixa tudo revelado. A questão mesmo da chuva serôdia é uma questão muito propriamente dita da Igreja Adventista. Nós acreditamos na chuva serôdia, assim como teve a chuva temporã, que foi com os discípulos quando eles receberam ali a língua de fogo, eles puderam falar, pregar e tudo. O que vai acontecer? Nós temos uma cronologia em que ela vai vir para ajudar a finalizar a obra.
Então, hoje em dia, o que nós vemos? Nós vemos aí alguns países que não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho, se bem que hoje a internet, tudo está muito bem dominado hoje, as pessoas acabam conhecendo muito bem a palavra. Mas o Espírito Santo, quando ele descer com poder e glória, quando descer com total força na sua plenitude, ela vai instruir alguns homens. Então, essa cronologia em que a gente acredita, ela está muito próximo de acontecer e ela vai acontecer um pouco antes, né, do fechamento da porta da graça, e também um outro assunto ligado ao juízo investigativo. Foi o que o Juninho estava falando, né, em relação ao juízo. Quando o ministério de Cristo ele acabar lá no céu, o que vai acontecer? Vai acabar também o ministério do Espírito Santo aqui, mas um pouquinho antes disso. A gente hoje nós estamos vivendo já o tempo do fim. Nós temos uma data específica em que Jesus ele se desloca de um compartimento para outro compartimento, que ele sai do santo e vai para o santíssimo. E dentro desse período, a chuva serôdia ela pode acontecer em qualquer momento. E a chuva serôdia, muito ao contrário do que algumas pessoas pensam, tem pessoas que acreditam que a chuva serôdia iria cair tudo de uma vez só para que todos recebessem. Só que isso não é dessa forma. Não é assim que vai acontecer. A chuva serôdia ela vai acontecer com pessoas isoladas em alguns tempos diferentes. E depois vai vir uma plenitude em que todos vão ter ali o poder do Espírito Santo, mas aí quando chegar nesse tempo já vai estar começando a separar ali o joio do trigo da própria igreja. Então, dentro do período profético em que Jesus ele sai do santo, vai para o santíssimo, entre esse período a chuva serôdia ela vai vir. Eu acredito que nós não estamos muito longe de que isso aconteça. Eu acredito muito piamente de que nós estamos bem próximos da volta de Cristo. Eu acho que essa pandemia, tudo isso que está acontecendo aí, é somente um ensaio para o evento final. Essa pandemia é só para mostrar que esse mundo ele pode ser tirado de nós a qualquer momento, e algumas leis elas podem ser possíveis quando forem discutir esse assunto pós-pandemia, né? Então, alguns estudiosos, até mesmo aqui do seminário, têm enfatizado isso constantemente, de que essa pandemia ela veio para mostrar que pode ser colocado algumas leis federais que podem sim aferir no nosso cristianismo, na nossa forma de vida, até mesmo no nosso dia de guarda. Então, dentro disso tudo, o que nós percebemos? Nós temos os sinais da volta de Cristo, nós temos aí uma pandemia que está mostrando que Cristo é muito próximo de voltar, nós temos um monte de sequência de pessoas já levantando alguns tipos de bandeiras, sejam elas ambientais, sejam elas em qualquer situação que seja, nós vemos que está muito próximo de alguma coisa espiritual acontecer. Então, se nós já estamos vivendo dentro do período profético em que a chuva serôdia ela pode e vai cair, então nós não temos como duvidar de que isso pode estar muito próximo de acontecer, Marco. Algo interessante também que eu venho percebendo, tornando muito inconformadas com o que elas conhecem, naquilo que elas aprenderam durante toda essa caminhada, muitos de várias, eu digo de várias religiões, denominações, as pessoas estão começando a ter essa necessidade de conhecer coisas novas, né? De conhecer principalmente as profecias, em específico as profecias. Eu tenho conversado com muitas pessoas, amigos meus que são de várias denominações, e todos eles agora estão voltados justamente para o que nós estamos falando agora, que é a respeito das profecias. Algo que me chama muita atenção é a respeito dessa vontade de querer saber o que nós estamos passando. É por isso que nós tivemos essa iniciativa, e eu quero parabenizar o Sérgio, que tem feito um trabalho espetacular também com esse estudo, e nos apresentar essa realidade, né? Porque é uma realidade que muitas pessoas não conhecem. Elas precisam ter acesso a esse conhecimento, né? E as pessoas estão cansadas, né? Eu tenho um amigo que ele esteve aqui na minha residência hoje e ele falou para mim, olha,
eu estou afastado da igreja, mas todas as vezes que eu volto a visitar a igreja que eu fazia parte, eu só escuto falar sobre você vai adquirir a sua bênção, você vai receber uma revelação, coisas, né, que as pessoas já estão cansadas de ouvir. Elas querem ouvir algo mais concreto, né? Eu vou passar para o Sérgio. Nós temos mais 10 minutos, Sérgio, para Eu vou você poder aproveitar dar a sua o seu gancho do raciocínio. Felipe, né? Quando ele fala na chuva serôdia, ele está falando do mensageiro. E a gente tem que entender que não é uma sequência exata, um acontece depois do outro. Eles se perpassam. Então Deus levanta Noé, e Noé pregou durante todo o investigativo que Deus fez no dilúvio. Exatamente o que o Felipe falou sobre a chuva serôdia. Só que aí, o que acontece? Quando a investigação termina, o ser humano ele comete o que nós chamamos de a segunda abominação. É um momento em que o homem rejeita a Deus definitivamente. No dilúvio, quando os animais, aquilo era um milagre, aquilo era o último sermão de Deus para os antediluvianos, a última oportunidade. Eles rejeitaram. No momento que eles rejeitaram, todos eles entraram, Noé e sua família entraram, ninguém percebeu, o anjo veio e fechou a porta. Em Sodoma e Gomorra acontece um fato muito parecido. Deus enviou os dois anjos, esses anjos, e os homens de Sodoma batem na porta de Ló, querendo atacar os anjos. Quando eles vão atacar, que eles cometem essa segunda abominação, uma rejeição a Deus, uma rejeição direta a Deus, os anjos puxam Ló para dentro da casa e a porta se fecha novamente. Então você vai perceber que existe uma simbologia, a porta ela sempre se fecha. No dilúvio, a porta da arca, em Sodoma e Gomorra, a porta da casa de Ló, a porta da casa dos hebreus tinha que ficar fechada com o sangue do cordeiro. Então é aí que, quando acontece a segunda abominação, que é o quarto elemento do juízo, logo em seguida vem o quinto. Deus separa quem vai se salvar de quem vai se perder. Então, quando a porta da arca fechou, já estava definido. Quem estava dentro da arca não podia sair, quem estava fora não podia entrar. Isso acontece um pouco antes da destruição final, né? E esse momento, a gente consegue perceber ele porque Deus coloca uma marca em quem vai se salvar ou em quem vai se perder. Em Sodoma e Gomorra, essa marca, ela foi a cegueira. Os homens de Sodoma ficaram cegos e não conseguiam achar a porta. No Egito, Deus mandou o povo de Deus preencher com sangue as ombreiras da porta. Era um sinal de que aquele povo seria salvo. Em Judá, né, no juízo de Judá, no livro de Ezequiel, Deus pede para um anjo vir e marcar na testa daqueles que vão ser salvos. No capítulo 8 e 9 você vê isso. Então, a marca ela pode ser visível, ela pode ser em cima de quem vai se salvar ou em cima de quem vai se perder, ela pode ser simbólica, entendeu? Durante a história, abre margem para vários tipos de coisa, né? Quando nós estudamos Apocalipse, nós ouvimos falar a marca da besta, né? Essa marca, ela já vem sendo estabelecida durante toda a história. E, sempre houve uma marca em cada juízo, né? Só fechar aqui, Felipe. Então, o que acontece? Após a marca, o Espírito de Deus se afasta e a execução vem. São os 7 passos. Depois que Deus separa, o Espírito de Deus se afasta e a execução vem. Pronto, fechei. Não, é interessante que você falou aí, é porque a Bíblia, ela dá senha, entendeu? A Bíblia, ela dá senha informando que isso vai acontecer, tanto em Apocalipse, quando fala que o justo vai se tornar justo e o impuro vai se tornar impuro, vai ter um divisor de águas ali. E lá em Gênesis, a gente já também encontra também lá em Gênesis 6, quando fala que o Espírito ele não agirá para sempre no homem. E o mais interessante é que um livro muito assim falado no meio evangélico, que é o livro de Isaías, nós temos também informação, Isaías 55, que também mostra que as pessoas elas vão buscar, elas não vão encontrar. Então, dentro disso tudo, a Bíblia ela acaba dando senha de todas as coisas do que vai acontecer. Então, vai acontecer o fechamento da porta da graça, Perfeito. vai ter um momento que as pessoas elas vão procurar, elas não vão encontrar, não quer dizer que a Bíblia ela vai sumir de todas as prateleiras das bibliotecas. Não é isso, é o entendimento dela, é aquele espírito que nós pedimos antes de começar o estudo. Então, o entendimento ele não vai ser mais acessível e as pessoas vão passar a abominar, como você falou, abominar as coisas de Deus de uma forma tão grande que vai haver um divisor. O mundo ele vai acabar dessa forma. Vai ter os servidores de
os servidores do diabo. Só vai haver 2 caminhos. O interessante é que não vai ter ali várias igrejas, ou não vai existir mais isso. Vai chegar um momento da história da Terra em que vai ter lá os filhos de Deus e os filhos do diabo. Independente de religião ou qualquer coisa, vai ter apenas 2 caminhos. E a gente deve seguir agora o caminho mais correto, que é o caminho de Deus, não tem jeito. Ele é a fonte da vida, né, Felipe? Exato. Isso acontece porque o Espírito de Deus se afasta. Então a intercessão do Espírito Santo cessa. Por isso não tem retorno. Sem o Espírito de Deus no nosso coração, nós não somos bons naturalmente. E aí vai se revelar o que cada um tem feito, né? E quem é bom segue seu caminho, quem é mau também, né? E aí vem a destruição. Eu quero colocar uma última informação que é muito importante, que é a questão do tempo, né? Quando nós estudamos os juízos antigos, nós percebemos que existe uma relação no tempo que é muito alarmante. Se você estudar o dilúvio, durante pelo menos 1.500 anos, a primeira abominação aconteceu, que era o comportamento dos antediluvianos. Deus foi muito paciente. Posteriormente, quando a investigação começa, ela demora 120 anos, lá no dilúvio. Só que depois que a porta da arca fecha, até a primeira gota cair e a destruição vir, é só uma semana. E isso é muito preocupante. O que Deus faz? Isso revela um pouquinho do amor de Deus também, né? Deus, ele prolonga o tempo do perdão e ele acelera o tempo da destruição. Olha, para tu ter uma ideia, o nome Matusalém era uma profecia, né? Quando eu morrer, virá o fim. O significado do nome Matusalém é hebraico. Ele foi o único ser humano que viveu mais do que Adão. Ele não deveria viver mais do que Adão. Deus prolongou a vida de Matusalém porque ele queria prolongar o tempo de arrependimento, o tempo de decisão para os antediluvianos. Ele queria que eles se arrependessem. Só que quando eles rejeitaram, Deus, ao invés de prolongar, Deus acelerou o tempo para que a destruição não fosse tão grande. Deus acelera o tempo para que haja menos sofrimento, né? Então, a gente vê, ele alonga para perdoar e acelera para destruir, para que a destruição não demore tanto, né? Então, tu vê que Deus está preocupado nos mínimos detalhes com o nosso bem-estar, até dos que não vão se salvar. Né? Detalhe, só 30 Isso segundos. revela muito sobre o caráter de Deus, né? Deus é bom. O Juninho, interessante. É a grande lição que a gente aprende com o juízo. Deus é bom e nos ama. Né? Exato, é verdade. Juninho, só um detalhe, né, que o povo de Deus, não acredito que só tinha apenas Noé e sua família de povo de Deus naquele período, e acaba que entrou só Noé e sua família, e Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele vira e fala, assim como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias de hoje. Parece que essa falta de interesse do povo de Deus em entrar na arca, no lugar correto, no lugar seguro, parece que ficou um pouco obsoleto com o decorrer do tempo, né? Então, a gente pensa que o povo de Deus naquele tempo estava um pouco disperso, ou seja, aéreo. É aí que entra o que Paulo fala, despertai-vos, despertai-vos porque está chegando o momento. Acho que o Sérgio caiu a conexão. Felipe, eu gostaria de propor para o próximo tema a questão da marca da besta. Algumas pessoas acreditam que é um microchip, outras acreditam que é um código de barra. É bem interessante. Hoje eu tive uma discussão com um rapaz sobre isso, né? E ele... Isso, nós vamos fazer uma oração agora para terminar. Você pode orar para a gente? Quer que eu ore? Oro bem rápido. Não, eu já orei no começo, ora você. Então vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo, Pai. Te agradecemos, ficamos muito felizes, Senhor, porque nós abordamos assuntos aqui, Senhor, que muito esclarecedores para a nossa vida, para a vida de todos aqueles que estamos assistindo. Espero que todos saiam daqui nessa noite abençoados e com a Tua presença, Pai. É o que eu te agradeço e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, até a próxima. Amém.